Oi, meninas. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô muito bem também, graças a Deus. E hoje mais um dia aqui nessa quarta-feira. Eu já ia falar terça, nessa quarta-feira. E no nosso Poesias do Lar, que aqui a gente fala sobre rotina, que é na rotina que a gente pode enxergar os detalhes e fazer diferente, colocar aquilo que a gente aprendeu. É na rotina que a gente percebe as conversas de Deus com a gente através de tudo. Você lavando seu banheiro, você lavando sua roupa. Basta você prestar atenção no que você está fazendo, você ficar totalmente focada naquilo que você está fazendo, se colocando na paz, na tranquilidade, independente do que aconteça. E hoje eu vim falar dos desafios. Quando surgem os desafios, como a gente sempre reage da mesma forma. Você está ali na sua rotina e de repente acontece um imprevisto, uma notícia, alguma coisa assim, que te tira da sua paz. Mas eu venho falar para vocês o seguinte: é, não tem como a gente prever nada, né? E isso aconteceu ontem comigo. Eu estava no meu dia, minha rotina normal, e de repente você recebe uma notícia, não é uma notícia assim, mas é uma notícia que desestabilizaria. E me desestabilizou sim num primeiro momento. Mas aí eu prestei atenção. Por que, que eu prestei atenção e fiz diferente? Porque eu estou nesse treino. Quanto mais eu foco no que eu estou fazendo agora e presto atenção no que eu estou fazendo agora, mais eu desenvolvo é, é, essa mas eu desenvolvo essa coisa de prestar atenção, essa habilidade de prestar atenção no que eu estou fazendo. E aí você vai ficando bom nisso. Porque o que, que a gente fez a vida inteira? Ficar ali emaranhado em vários pensamentos e não prestar atenção. Mas é o que eu falo, é no todo dia. Você vai fazendo todo dia, todo dia, todo dia, e você vai ficando bom nisso. Então a gente ficou durante a vida inteira fazendo a mesma coisa, então a gente ficou muito bom em fazer drama, em se preocupar, em fazer escândalo quando acontece um imprevisto, e ficar ali, sabe, você fica ali, né, se martelando, querendo achar uma solução, fazer sozinha. E aí ontem, quando eu recebi esse imprevisto, eu já comecei a reclamar, a falar, e de repente eu parei e falei, graças a Deus por isso. Meu Deus, muito obrigada por esse desafio, obrigada por essa situação. Eu estou aqui e coloco essa situação nas suas mãos. Aí eu falei, nossa, que delícia fazer isso. É a primeira vez que eu percebi na hora o que eu estava fazendo, porque geralmente eu percebi isso depois. Vem um imprevisto, eu reclamo, reclamo, me desestabilizo, e depois que eu vou ver. E ontem não, eu vi na hora. E aí eu entreguei. Então, naquele primeiro momento, eu já ia fazer o antigo, aí eu coloquei o novo. Então, na hora desmanchou. Sabe aquela sensação de que você levou um balde de água fria, tudo isso? Então, na hora desmantelou, desmanchou. E aí eu voltei para o estado em que eu estava. Na hora que eu recebi essa notícia, que eu recebi esse desafio, eu estava fazendo comida. E é um momento muito sagrado. Todos os momentos são, mas quando você está manipulando o alimento, principalmente, é muito importante a gente estar em paz, como eu falei para vocês. Então ali eu percebi, falei, não. Aí eu já entreguei para Deus e me voltei para o estado de paz, de tranquilidade. Falei, essa situação está nas suas mãos. Eu estou aqui, meu Deus, aberta para aprender o que, que essa situação está pedindo para mim. E fiquei ali. E isso, gente, isso é fé. É você. Porque, assim, antes eu falava que eu tinha fé, mas eu vivia preocupada, estressada, martelando, martelando aquilo ali. Sabe quando você tá com aquele problema que você fica pensando, 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 não dormia direito, não tomava um banho direito, não prestava atenção no que eu estava comendo e não resolve nada. Então isso não é fé. Fé é você entregar para Deus aquela situação e Ele vai falar o que você precisa fazer. Não é você ficar na vagabundagem e falar, entrego para Deus e vou. Não, não é isso.
Isso que eu tô falando é sobre autorresponsabilidade. Não é você cruzar os braços e falar, Deus que resolve. Não é assim. Você coloca a situação nas mãos de Deus, você vai fazer as coisas que precisam fazer, mas o estado de espírito em que você vai fazer essas coisas muda, porque você não vai estar na agitação, na ansiedade, naquele pânico. Você vai estar na paz, na tranquilidade, e assim vai ficar mais fácil de você enxergar as soluções, como eu falei para vocês em alguns vídeos, eu acho que foi essa semana ou semana passada, né? Focar, você vai estar focado em quê? Na solução e não no problema. Assim, quando você está na paz, você consegue ouvir, você consegue enxergar, a gente precisa estar descansado para poder viver o nosso dia. Então, assim, você dorme bem, você se alimenta bem, você não come exageradamente, você não fica se empanturrando de comida por ansiedade, você se alimenta porque você está realmente com fome. Então, é muito importante, gente, ficar nessa agitação toda e nessa preocupação toda quando vem o desafio, desestabiliza a gente todinho. Então é tão gostoso. Então ontem eu experimentei pela primeira vez ali em tempo real essa coisa de entregar. E o estado de espírito que a gente fica de um relaxamento tão grande, você fica numa certeza de que tudo vai dar certo e realmente tudo se resolve na paz, na tranquilidade e na fluidez. E você percebe como as coisas são simples, é a gente que complica. Porque como você está ali agitada, você não ouve, você não enxerga nada, você sempre procura o caminho mais difícil. Mas quando você está na paz, você percebe que fica tudo mais leve, mais tranquilo, você vai pelo mais fácil. Porque Deus é isso, simplicidade, facilidade, fluidez. Então, através desse exemplo que eu trouxe para vocês, comecem a fazer isso. Foque muito no que vocês estão fazendo agora, nas atividades de casa, tá lavando o banheiro, presta atenção, tá fazendo sua unha, presta atenção. Tudo que você estiver fazendo, presta bastante atenção. E aí você vai treinando esse foco e esse estado de espírito de paz, de tranquilidade. Então, quando chegar o desafio, uma situação, é, como é que fala? Um imprevisto, porque na verdade não tem como a gente prever o que vai acontecer, né? Então essa coisa do imprevisto é a vontade de Deus se colocando ali, trazendo ali a lição que você precisa para aquele momento, e você está preparada, porque você já estava ali focada no que você estava fazendo, então você está preparada, você está ali na paz, então você já recebe na paz. Aí, no primeiro momento, que é o costume antigo, você pode até ser que se agite, igual aconteceu comigo, mas aí eu caí na real. Falei, não, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo do jeito antigo, eu quero fazer do jeito novo. E aí você faz do jeito novo. Chama Deus, entrega para Ele, fala, meu Deus, eu tô aqui aberta para aprender com essa situação. Me instrui, me mostra, eu tô aqui, tô tranquila, porque eu sei que você tá cuidando de tudo. Gente, isso dá uma paz, isso dá uma alegria, dá uma vontade de viver e ao mesmo tempo dá um relaxamento tão grande. À noite eu deitei, gente, eu dormi igual um passarinho. Acordei revigorada, acordei bem. Se fosse antes eu ia estar preocupada, não ia dormir bem, ia acordar, sabe? A gente fica com uma pele feia, cabelo feio, e a gente fica sem vontade de fazer as coisas da gente, a gente fica desmotivada, ou então a gente faz as coisas de qualquer jeito. Então, assim, faça isso. Começa a focar, e quando você receber o desafio, você chama Deus, entrega para Ele e mantenha-se na paz, porque essa capacidade de ficar na paz e na tranquilidade é a gente que se coloca. Ninguém pode tirar a sua paz. Você que sai da paz, a gente que escolhe sair da paz. Então, comece a fazer isso que vocês vão ver como é gostoso. Você se sente amada, amparada pela vida, por Deus, e também você sente, é, você se sente diferente. Você se sente mais forte, com mais coragem, porque você sabe que você não vai ter que encarar. Você tá ali, não é que você não vai ter que encarar, você não vai ter que fazer sozinha. Encarar, você tá encarando, ó, tô olhando, tô vendo a situação, mas eu não preciso fazer sozinha. E quem resolve não sou eu, é Deus. Ele traz para mim e eu executo. Ele traz a solução e você só coloca em prática e aprende com aquilo ali. Ai, gente, isso é tão bonito, parece ridículo, parece que é uma coisa assim utópica, mas não é. Coloquem em prática que vocês vão ver, tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje. Isso foram as minhas experiências de ontem. Amanhã eu venho aqui para contar, né, mais, vivendo meu dia prestando atenção,
né, nessa coisa gostosa, e assim a gente vai aprendendo o novo, a ficar nessa sensação gostosa que tá aí, é um presente que Deus deu, entregou pra gente, mas só a gente é capaz de colocar em prática, de fazer, de escolher se você vai se colocar na paz ou na agitação, na ansiedade. Isso só depende da gente, né? E nesse estado fica muito mais fácil a comunicação dele com você, tá bom? Então é isso. Um beijão para vocês e até amanhã. Tchau!